Muito bem. Então, a nossa mesa, a temática da nossa mesa é em torno da importância da literatura infantil para a formação do leitor. Nós sabemos, nós, mediadores, eu me coloco na condição de mediadora, apesar de já estar aposentada, mas fui mediadora de leitura por cerca de 10 anos, e nós sabemos da complexidade que é a formação de um leitor. As inúmeras estratégias que são necessárias para que a gente possa seduzir um leitor. E aí eu perguntaria a vocês, cada uma terá cerca de 3 a 4 minutos para responder esse primeiro questionamento. Diante dessa complexidade toda, de que forma um escritor de literatura infantil pode contribuir para essa formação, para essa complexidade tão grande que é a formação de um leitor? Começando aqui pela ordem, não é? Anti-horário aqui, com nossa querida Ana Cláudia Trigueiro, que escreveu um belíssimo livro. Eu estou com os livros de vocês, alguns. João e Maria do Engenho. É como a nossa amiga cerimonialista falou, não é? Ela é eclética demais. Ela escreveu Francisca, ela escreveu O Mistério do Verde Inácio, conheço todos, amo todos os livros. A Ira de Judas, não é? Mais dedicado para os jovens. E escreveu João e Maria do Engenho, que é um livro mais voltado para a literatura infantil, para o público infantil. E aí é um questionamento também que a gente vai fazer daqui a pouco. Existe literatura só para a infância? É um questionamento que eu já deixo aí para as nossas queridas escritoras refletirem. Mas a primeira pergunta é para você. Lembra? Bom dia a todos, a todas. É um grande prazer estar aqui, assim, estou muito honrada pela oportunidade. Agradeço pela sua apresentação, Jânia, e eu confesso que na hora eu estava conversando com Eva Potiguar, e eu não ouvi. Parabenizando essa querida pela performance emocionante, né, que fala aí de uma forma poética sobre a trajetória da UBE. Eu acho que a literatura, a poesia, ela é isso. Em primeiro lugar, ela nos marca, ela nos comove. E falar sobre a formação de novos leitores, e principalmente para as crianças, eu acho que antes a gente tem que ressaltar a importância para a sociedade da literatura. E nós vamos falar também de políticas públicas, eu acho que voltadas para a formação de novos leitores. Eu tenho a impressão de que os nossos representantes políticos, o Poder Executivo, o Poder Legislativo também, eu acho que eles não se dão conta do quanto isso é importante, porque eu acho que eles não consomem literatura, né? Porque se consumissem, eles entenderiam o quanto ela é essencial. Ela não é apenas um passatempo, ela não é apenas um hábito saudável de vida, uma fonte de aprendizado, ela é algo que transcende. E aí eu vou dar como exemplo uma história do poeta Jean Cocteau. Eu acho que é uma história bem conhecida, mas eu queria falar para dizer da diferença do que é a poesia, o que é a literatura na vida das pessoas. Se conta que era primavera em Paris, e Paris estava com uma paisagem maravilhosa, as árvores todas florindo, e as pessoas que passeavam pelas praças, né, se beneficiavam aí dessa estação e desse lugar tão bonito que é essa capital francesa. E havia um homem deficiente, e eu infelizmente não estou vendo nenhum de vocês, é complicado, eu gosto. Ah, gente, agora não é não? É estranho falar para a escuridão. Agora ficou legal. E aí, esse homem com deficiência visual estava lá, e ele tinha um cartazinho onde ele dizia: eu sou cego e eu peço uma ajuda. E ninguém parecia se comover com isso. As pessoas continuavam passando incólumes, e ele ali.
Até que Jean Cocteau passa, vê essa cena e pede licença para pegar a plaquinha dele e escrever alguma coisa no verso. E ele permite, e ele escreve, e a partir de então aquele homem mostra aquela plaquinha para as pessoas que vão passando. E as pessoas começam a ajudar, a colocar moedas, dinheiro, né, dar o auxílio financeiro que ele estava pedindo. E o que é que estava escrito naquela plaquinha? Assim: é primavera em Paris e eu não posso ver. E essa frase tão simples, é tão comovente, informou algo além do que aquelas pessoas sabiam que ele não podia ver, mas informou de uma forma tão poderosa, tocou algo tão profundo naquelas pessoas, algo de uma solidariedade, de pensar, puxa, me colocando no lugar dessa pessoa, ele não pode ver tudo isso aqui que a gente está vendo, né? Então a literatura, ela tem esse poder, e talvez por isso ela assuste, né, as pessoas desse país, as autoridades que não querem ver mudanças. O escritor, ele está comprometido com isso, não de uma forma calculada. O poeta, o escritor, quem faz literatura, não faz algo como um escrito técnico, mas ele pretende algo. E eu acho que é dessa forma que se alcança o leitor para sempre. Eu vou dar o exemplo também da Salizete. Eu sou fã de todas vocês, eu leio todas vocês, tenho o seu livro para crianças, Salizete, eu tenho livros da Salizete que eu leio para meus filhos, meus sobrinhos, essa querida aqui também, ela sabe que eu até escrevi sobre isso, mas a Salizete tem um livro, Um Colo para a Ayazinha, que eu acho que, para mim, né, de tudo que é maravilhoso que a Salizete escreveu, tem um poder, tem um dizer tão essencial e tão poderoso para que a gente reflita sobre essas questões históricas, que até hoje machucam uma parte da sociedade, uma parte da população, e machuca pessoas. Então não foi calculado, mas a Salizete certamente pretendia algo que é de uma transformação social. Então, a primeira etapa é essa, é o papel desse escritor de comover essa sociedade e promover algo de uma mudança. Esse escrito de qualidade. E depois de que forma isso vai chegar a esses leitores. Eu também sou fã dessa criatura. Eu defendo a bandeira da literatura infantil. A primeira investida de Ivaíta foi a complexidade, que é a formação leiturizadora. Gente, é muito difícil a gente ver vultos. É uma coisa meio transcendente, Chico Xavier, meia coisa assim. Mas eu estou vendo vultos, viu? Vou escrever isso. Eu acho que eu acho que a complexidade da gente formar leitor ainda é cultural. Se a gente observar o Brasil, tão novinho em relação a outros continentes, o europeu, por exemplo, a gente vê que em 1960, eu sou de 56, tinha 4 anos. Eu me lembro que só 50% dos jovens estavam na escola. E a escola Ivaíta sequer tinha biblioteca. Biblioteca é coisa nova. E se a gente for partir do ponto de vista das políticas públicas, não há muito interesse, nem há muita preparação dos nossos dirigentes com essa visão de leiturizar, de letrar, de o livro ser um objeto de acessibilidade ao público, de estar presente na escola, na recepção. Geralmente as bibliotecas é aquele cantinho mais reservado que sobrou das salas de aula, quando a biblioteca devia ser a recepção da escola, de preferência de vidro. Então, a concepção que eu tenho de formar leitor é aquela de Garcia Lorca,
quando uma criança me pede um pão, que aí ele remete à necessidade do homem de comer, de beber, de dormir, de repousar, de manifestar seus sentimentos, inclui também a formação desse homem e a formação social pela leitura. Aí ele diz, quando uma criança me pede um pão, e eu sinto que ela está com fome, eu dou meio pão e um livro. Isso é muito profundo, mesmo sendo metafórico. E a gente sabe que uma fome não passa com um pão. Mas essa representação simbólica, eu te dou esta comunhão, que é o pão, a coisa sagrada da vida. Mas eu vou te dar também o meio para você aprender a adquirir seu próprio pão. Porque quando a gente lê, a gente se apropria do mundo. E se apropriar do mundo é a gente ser capaz de nos abastecer. Abastecer no campo das emoções. Eu poder buscar lugar. Tem coisa mais linda do que o mito da caverna, escrito por Platão? Que coisa metafórica. Já paramos para pensar na profundidade de você ir além das sombras que você vê? Você ir além das sombras. Esse registro alegórico, metafórico, simbólico nos diz muita coisa, porque ele vai além das sombras e volta para si mesmo, para a sua comunidade.